instrumento desse homem para abençoar o seu povo, toda uma nação. E assim os propósitos dele também na redenção estavam se cumprindo através da administração do governo desse homem chamado José. O segundo aspecto que eu ainda chamo a sua atenção, além de lembrá-los que oikonomos, no grego significa administrador da casa, ou mordomo, administrador também da casa do Senhor. O segundo aspecto é que a palavra mordomo, ela sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. E onde é que principalmente nós vemos o mau uso da palavra mordomia? Ela passou a ser usada, infelizmente, como regalias, como favores. E as pessoas, então, dizem, olha, no governo existe uma mordomia tremenda. Quem está na política está cheio de regalias, né? Quem está do lado daquela pessoa só desfruta de mordomias. Então, infelizmente, essa colocação ela se popularizou tanto que fez com que a palavra mordomo, né, ou mordomia, ela ficasse, então, deturpada por conta desses desvios, dessa maneira como as pessoas acabam empregando a palavra para favores concedidos, e isso especialmente pelos governos e para alguns funcionários públicos. Ou ainda, quando pensamos também em mordomo, pensamos num romance de filme policial, onde a gente sabe que, na maioria das vezes, o mordomo é o culpado. Ele é o culpado. Então, o mordomo é o culpado de alguma coisa. Ou ele matou, ou ele desviou, ou ele se corrompeu, ou ele... Enfim, a gente acaba, infelizmente, sofrendo com isso, porque perdemos a visão correta da palavra mordomo. Perdemos o sentido do que significa mordomia, por conta justamente dessa deturpação. Este não é, eu quero chamar a sua atenção, o sentido bíblico da mordomia cristã. Pelo contrário, o conceito bíblico da mordomia cristã é tremendo, é maravilhoso, e é o que nós queremos estar aprendendo, estar aplicando, estar buscando para a nossa vida, porque é o reconhecimento da própria soberania de Deus, é a aceitação do nosso cargo de depositários. Meus amados, aquela pessoa que administra a vida e as suas possessões. É uma administração, sim, de tudo que temos de acordo com a vontade de Deus. Esse é o sentido do mordomo na palavra de Deus. Uma pessoa que reconhece a soberania de Deus. Uma pessoa que aceita o seu cargo de administrador, o seu cargo de depositário, o seu cargo de estar administrando bem tudo o que o Senhor colocou em suas mãos. Mas ainda, eu chamo a sua atenção na introdução desse assunto para a base bíblica da mordomia cristã. Eu vou estar citando os textos. No nosso site, esse esboço vai estar à sua disposição. É só depois você acessar e você vai poder também copiar, imprimir, ler. Mas, por enquanto, eu peço que você me acompanhe apenas ouvindo algumas citações que eu farei da base bíblica da mordomia cristã. O primeiro exemplo é que Deus é o dono de tudo e de todos. Aí, como se não tivéssemos combinado, eu vou falar de novo e você faz de conta que entendeu assim mais profundamente e dá um amém. Que assim seja, ou graças a Deus, ou glorifica o nome do Senhor, tá bom? Presta atenção, olha como fica legal. Presta atenção. Deus é o dono de tudo e de todos. Percebeu? Né? Interessante, né? Aí a gente começa a reconhecer alguma coisa.
Que assim seja, Senhor, seja louvado o teu nome. Eu aceito isso, eu concordo com isso. Então, essa é a base bíblica da mordomia cristã. Deus é o dono de tudo e de todos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus, o que, meus amados? Criou os céus e a terra. Percebam? Deus é o dono de tudo e o dono de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Uma outra base da mordomia, Isaías 42, 5, diz assim: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego a seus moradores e vida aos que andam nela. Você está aqui, você existe, você então tem vida. Isso, meus amados, é resultado da soberania de Deus. Deus é dono de tudo e de todos. É isso que a palavra nos ensina. Uma outra base para a mordomia cristã, Atos capítulo 14, nos versículos 15 a 17, nós lemos o seguinte: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Olha só que coisa tremenda nós encontramos aqui como base da mordomia cristã. Quer um outro exemplo? 1 Coríntios 6, os versículos 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Isso é um reconhecimento da soberania de Deus. Um outro aspecto é que o homem é o mordomo. O homem é o administrador. O homem é a pessoa que deve estar como depositário, cuidando de tudo que o Senhor nos confiou. E nós temos como base Gênesis novamente. Capítulo 1, versículo 28 diz assim, e o capítulo 2, versículo 15. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Um outro exemplo, o Salmo 8, de maneira também clara, nos versículos 3 a 9 diz: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, acorde para a mordomia cristã. Seja um fiel depositário. Seja um administrador fiel. Seja um mordomo segundo o coração de Deus.
por último, o valor de acordar para a mordomia cristã. E assim, estou terminando a introdução, mas lembrando que esse é um assunto que envolve outros assuntos. Hoje à noite, ministraremos sobre a mordomia do corpo. Estará também o pastor Faustino ministrando sobre a mordomia do tempo, a mordomia das oportunidades. Falaremos sobre a mordomia dos bens, a mordomia dos dízimos, a mordomia das palavras. Deus vai estar mexendo com a gente. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Então, o valor de acordar para a mordomia cristã é ter o senso do sagrado, o senso do que é santo. Esse senso faz parte da sua vida. Quando o senso do sagrado faz parte da minha vida e da sua, nós valorizamos tudo o que temos, o que o Senhor de fato nos confiou, e cuidamos muito bem e zelamos disso muito bem. O nosso corpo e todos os bens, tudo que vier à nossa mão, nós reconhecemos que vem do alto, vem do Senhor e o Senhor permitiu. Esse é o senso do sagrado. Existe também o senso de responsabilidade. Eu tenho então que valorizar tudo que eu tenho. O meu corpo, a minha existência e tudo aquilo que envolve a minha vida, inclusive os bens materiais. Mas existe também o senso de dependência, não obstante a reconhecer tudo. Eu dependo totalmente de Deus para o sucesso. Eu dependo totalmente de Deus para a vitória. Eu dependo totalmente de Deus na capacitação para justamente ser um mordomo fiel. Amados, nessa aplicação, a mordomia cristã, ela então estabelece como verdade que Deus é o Senhor. Podemos fazer juntos essa leitura? Mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e responsabilidade de administrar. Os homens não são os donos, mas guarde isso no seu coração. Amados, o Senhor nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se dos despenseiros, ou mordomos, que se ache fiel. Que Deus nos abençoe nessa série de mensagens. Vamos para a nossa sala de aula, nossa escola dominical.